de uma forma estratégica para alcançar a sua meta, o seu objetivo. Assim também o homem, no exercício da sua vontade, no leme da sua existência, do barco da sua existência, vai coordenar a emoção, a inteligência, o bom senso, através da vontade para alcançar as suas metas. Neste sentido, eu posso contar uma história interessante sobre as lagartas. É uma história curiosa, né? Conta-se que um grande biólogo naturalista um dia resolveu fazer um experimento dos mais interessantes. Vocês conhecem uma lagarta, um tipo de lagarta chamada processionária? Conhecem? Bom, esse nome em português, né, lagarta processionária, vem de quê? Processo. Não, procissão. Procissão. E o que é procissão? Um atrás do outro, caminhando. As lagartas processionárias, elas andam em procissão. É uma atrás da outra. Eu tenho um videozinho aqui, depois eu mostro. Eu baixei no YouTube. É uma atrás da outra, elas vão assim, né? Conhecem? Ah, eu nunca vi. Isso mesmo, eu li na internet que tem nos pinheiros. É isso mesmo. Depois eu mostro o vídeo aqui, é bem interessante. São as lagartas processionárias. E elas só andam assim. Não tem jeito. Uma atrás da outra. Não furam fila, não saem, ninguém pula. E aí, olha que interessante. Esse homem, cientista, tem sempre uma novidade, tem sempre uma ideia. Biólogo, então, né? E aí, esse biólogo, ele resolveu fazer a seguinte experiência. Ele pegou um vaso assim, bem grande, né? Uma boca bem larga, e colocou as lagartas processionárias ali, bem na borda. E, obviamente, elas foram andando como, né? Fazendo a procissão em círculo. E aí chegou um momento que se fechou o círculo. Elas ficaram ali, segundo o autor da obra conta, elas teriam ficado ali 7 dias e 7 noites. Mas tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: ao lado do vaso, mas bem ao lado mesmo do vaso, um prato de comida de lagarta. Não sei qual é o prato de comida. Folhas, qualquer coisa assim. E elas passaram ali girando, 7 dias e 7 noites. O biólogo morreu de pena de ver aquelas lagartas com fome, com sede, e quebrou a procissão. E elas foram direto para o prato de comida e ali fizeram a festa, né? O que isso significa? Vamos pensar. Amigos, às vezes a gente, tirei o esquema aqui, como a gente muitas vezes, um momentinho só, muitas vezes a gente fica dominado pelo impulso, pelo desejo, pela emoção. Muitas vezes a gente funciona como a lagarta processionária, girando em círculo. Ao lado ali tem um prato de comida, mas como não enxergamos, como não estamos no exercício pleno da nossa vontade, vamos assim, conduzindo a vida desse modo. Isto significa dizer que a vontade não é essa ação cega e mecânica, vai fazendo que no final dá certo. Isso não é vontade. A vontade também não é dureza. Vontade também não é obstinação. Eu quero porque eu quero, eu sei que eu vou conseguir. Isso pode ser um problema emocional. Pode ser, por exemplo, uma arrogância. A gente não pode confundir. Não é? A gente não pode. Aliás, poder pode. A gente não deve confundir vontade com arrogância. Arrogância é outra questão. Eu sei que eu vou conseguir. Calma. Eu vou fazer de tudo para conseguir, usando plenamente a minha vontade, porque através da minha vontade, que é uma ação consciente de liberdade, uma ação volitiva, portanto, eu vou coordenar o meu pensamento, eu vou coordenar a minha emoção, eu vou coordenar o meu sentimento, porque é difícil tomar decisões na vida só com a cabeça. É muito bom quando a gente consegue juntar a cabeça, que pensa muito bem,
estrategicamente com o coração que sente. Essa combinação da razão com a inteligência, ela foi solenemente negligenciada ao longo da história da psicologia academicista. Durante tanto tempo isso prevaleceu, a razão acima de tudo, que hoje nós temos na área da psicologia algo muito interessante. Certamente muitos aqui já ouviram falar, ou já leram até, a obra do psicólogo norte-americano, Dr. Daniel Goleman, que é o autor de uma obra em português chamada Inteligência Emocional. Porque foi preciso juntar a própria psicologia, a cabeça, com o coração. Ou seja, juntar a capacidade de pensar com a capacidade de sentir. É colocar um pouco de afeto, um pouco de emoção na cabeça e um pouco de inteligência no coração. É chamado que? A inteligência emocional. Como? Que? É, o quociente emocional, é isso mesmo. Diferente do QI, que é aquele quociente de inteligência, algo centrado tão somente na inteligência lógico-matemática. Então, vontade não é dureza, não é necessariamente aquela obstinação. Não vamos confundir obstinação com clareza de propósitos e motivação para alcançar as metas. Há uma diferença nesse sentido. Não é um esforço demasiado e absurdo, como as lagartas processionárias 7 dias e 7 noites, trabalhando intensamente, mas produzindo o quê? Nem sempre, amigos, muita atividade quer dizer produção. Porque às vezes a pessoa faz e produz muito pouco. Às vezes, por um processo neurótico até, psicológico, imaturo, a pessoa se deixa dominar, vamos lembrar do diagrama da estrela, se deixa dominar, por exemplo, por uma emoção chamada culpa, e diz assim, eu preciso trabalhar muito, porque eu sei que eu tenho muitos erros no meu passado, porque eu já errei muito nessa vida, então isso é culpa. E então eu preciso trabalhar muito, de fato, mas qual é a qualidade desse trabalho? Trabalhar muito, nem sempre significa produzir muito. Vide o exemplo das lagartas processionárias. Às vezes, uma pessoa faz menos coisas e produz muito mais. Eu não estou dizendo que é para a gente trabalhar pouco. Não é essa a questão. É trabalhar o que for, como? Isso, com inteligência, com afeto, usando então, resumindo tudo isso, com vontade. Com vontade de realizar. Isso já resume tudo. Quando a gente diz que eu estou usando a minha vontade, agora nesse conceito que estamos propondo aqui, pelos estudos que temos realizado, obviamente, não são meus conceitos, já incluímos a visão estratégica, já incluímos o sentimento, a emoção, já incluímos todos esses elementos descritos. Não é como a lagarta processionária. Há muito tempo, um amigo me procurou dizendo assim, Henrique, eu tenho trabalhado tanto pelo semelhante, mas eu faço isso, e ele é espírita, eu faço isso, eu faço aquilo, não tenho nem tempo para mim. Opa, luzinha amarela, não tenho tempo para mim? Como que é isso, né? Trabalhar o meu egoísmo não significa me anular. Quando eu me anulo, eu tenho que cuidar da minha autoestima. Porque eu sou o meu próximo mais próximo. Não é amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como? Mas qual é o próximo mais próximo de mim? Não tem outro aqui, não tem outro, sou eu mesmo. Porque o amor ao outro é sempre resultado do auto-amor. Porque só pode amar alguém que já se ama. Você pode alfabetizar uma pessoa se você não for alfabetizado? Se você não conhece uma língua onde você pretende ensinar para alguém, como é que você vai ensinar? Você tem que primeiro aprender, de alguma forma, aprender para poder ensinar, não é? Então, só se pode amar o outro